E aí, Zé, beleza? Sensei, bom dia. Tudo na paz, tudo certinho? Tudo na paz, né? Ó, comenta aí com a Jane, como é que aparece o botãozinho quando eu te chamo? Então, na verdade, ele aparece um círculozinho de que aceitou a mensagem, Jane. Tá bom? Ah, Então, se, por exemplo, tenha lá o solicitar, né? Aí você clica o solicitar. Aí depois que que ele aceita, aparece divide já a tela e já aparece que está aceitando a conversa. e quando eu te chamo, o que que aparece aí pra você? Quando eu te chamei. Agora eu te chamei e apareceu alguma coisa aí pra você, né, Zé? Ah, não, ele já divide a tela. Ele já divide a tela e avisa que você aceitou a conversa. Entendi. Meio que quase que entra direto, assim? Isso. Foi isso É? que aconteceu. Porque, É. interessante. Acho que você clicou rápido em alguma coisa, né? Mas aí, conta pro pessoal de onde você tá falando. Bem, estou falando aqui de São Paulo, Ipiranga. Opa, legal. Sou aluno da academia. Na verdade, eu acompanho a escola do podcast desde do comecinho lá da quarentena. Eu vim acompanhando a escola há um bom tempo. Só que aí eu não me matriculei nessa turma, né? Logo no início, quando teve essa jornada, teve uma jornadinha logo no começo da quarentena, se não me engano, foi em maio, se eu não me engano, eu não lembro. Acho que teve. A gente já. Essa é a nossa quarta jornada que a gente está É, fazendo. então, eu acho que foi em maio, se não me engano, essa jornada. Fiquei É. encantado, assim, eu falei assim, achei muito massa demais, assim, todas as explicações. Eu lembro que cada vídeo, assim, da jornada era umas 2 horas, assim, que nem o conteúdo de quinta-feira, falando as informações, explicando todo o beabá, tudo bonitinho, passo a passo, ó, você tem que pensar no nome, tipo, você destrinchava mesmo, você falava, ó, o roteiro, o que que você precisa de um roteiro? O roteiro precisa conter isso, isso, isso. O nome do podcast, isso. Tipo, tanto é que, tipo, eu tenho quase metade de um caderno, de tanta coisa que eu, que eu ficava anotando. Né? Porque às vezes eu E ficava falando, nossa, mas isso precisa anotar. E isso só só na que jornada, né? Isso só na isso só jornada. na jornada. Mas assim, na época eu não fiz, eu não podia fazer, porque a gente estava fazendo reforma aqui em casa. Aí eu falei assim, puta, não vai dar, eu vou ter que acompanhar os conteúdos pela quinta-feira. Comecei a fazer um podcast para a empresa onde eu trabalho, aqui para o Sesc, e a galera achou muito massa, mas assim, eu só apliquei o conteúdo. Aí quando eu apliquei, eu falei assim, por que eu não posso fazer um podcast para mim? Eu posso, né? Tipo, fiz pra empresa, deu certo, então vou fazer para mim. Claro, certeza. Aí fiz, enfim, mas até assim. Aí no final do ano teve uma última jornada, participei. De Aí eu falei assim, novembro. mano, agora não. Agora eu vou, agora eu vou. Aí eu bati o martelo, falei, vou fazer. Matriculei e estamos aí. Voando, quebrando a cabeça, trocando o pneu, enquanto o carro gira. É bem por aí, né? A gente fala, a gente troca turbina de avião enquanto o avião está em voo. Mas eu acho que até isso é uma coisa legal das pessoas perceberem que às vezes a gente fica tão encanado e a gente cria uma crença de que se você montar uma estrutura super gigantesca, você só pode lançar o podcast e criar uma. Opa, deu uma travadinha aqui para mim. Não sei se travou aí, pessoal. Pelo menos o Zé deu uma travada aqui. Pelo menos para mim aqui o áudio. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Só comenta aí no chat. Se sim, quem que travou? Eu ou o Zé? Travou o Zé para vocês? Comenta aí, pessoal. Só para eu saber se tá. Opa, Tô- voltou. Aí você tava falando da crença aí, do pessoal que quer É, ter uma estrutura assim, tipo Rede Globo, né? Para poder começar. exatamente. A galera pensa que, fala, mano, eu só posso começar porque é uma crença que, querendo ou não, culturalmente a gente foi criado, né? Tipo, ó, você precisa ter um caminhão É, móvel aí da Tartarugas Ninja. Mas não é, cara. Então, como você falou, como você passou na jornada com o seu celular, cara, você já tem condições absolutas de fazer tudo. é. E o resto faz parte da jornada. Você vai ajustando, você vai fazendo as coisas, vai quebrando a cabeça. E agora você E tá navegando por aí, né, Zé? Você já tá lá vendo.
o Podpage, aí você já percebeu que o Podpage já não consegue pôr código no meio lá da página. Então, isso é complicado, porque assim, eu até tentei conversar com eles no Help, né? Mas não, pelo menos eu não achei o link para conversar com eles. Ah, E ele se a gente. aparece no canto inferior esquerdo, no canto inferior direito aparece um lugarzinho que você conversa. Para mim entra na hora ali. Ah, é? Só, Então eu vou tentar. só que, às vezes o cara não responde na hora, mas você deixa o seu e-mail. Deixa o seu Ah, e-mail, daí beleza. apareceu para mim a resposta certinho pelo e-mail. Então, assim, cara, é muito. Se não tiver como pôr código no body e no footer, não dá para usar o serviço. Simples assim, sabe? Uhum. Aí, porque Ah, né, entendi. toda a estratégia de usar propaganda paga e você fazer o remarketing para quem chegou no seu site, daí não é possível. No site do seu podcast, aí não seria possível. Então, eu não. Assim, para mim é muito pouco provável que eles tenham cometido um erro tão crasso assim. Então, pode Uhum. ser que no plano gratuito eles deem essa limitação, entende? Uhum. Mas assim, nem no plano gratuito, na verdade, eles mostram, né, a parte lá para você colocar o código do Google Tag, mas depois que você coloca o código e você pede para atualizar, ele fala que só atualiza se você fazer o upgrade, né, para o plano pago. Ah, entendi. Mas aí você, tipo, mas ele nem mostra a opção de você colocar no body e no foot. Ele só coloca a opção Do do header. head. Aí eu falei, Pois aí é, eu, né? Meio. eu achei, Porque o. mas É, será que. pois é. Aí eu Porque o falei assim, será que eu vou ter que assinar para depois usar? E, tipo, e você descobrir. comparando os preços, o HostGator ainda é melhor, porque são 3 anos, né? É. São 3 anos. Eu acabo. Com certeza vai acabar sendo mais barato você fazer o conjunto HostGator com WordPress, que é gratuito, e mais pagar um domínio. Mas também tem que Uhum, lembrar, viu, Zé, que você vai precisar de alguma ferramenta para construir páginas. Porque assim, o WordPress, por si só, ele é muito bom para construir blog. Você faz um blog maravilhoso com o WordPress. Só uhum, que para ele construir aquelas páginas que são páginas de captura, que tem toda uma estrutura que você faz bem facinho assim, ele não tem uma ferramenta tão. Ele não vem com essa ferramenta muito intuitiva para fazer, não. Aí uma ferramenta que eu uhum. recomendo é o Elementor. É um Elementor, plugin. deixa eu anotar aqui. Elementor. Anota aí, Elementor. E o Elementor, ele até é barato para você usar. Eu uso uma outra ferramenta que é o Optimize Press. Só que ela custa US$ 200 por ano. Então, tem que fazer as contas. US$ 200. US$ 200 com o dólar a 5 é ruim, não é não? Melhor não, né? Então não. Vamos deixar para outra coisa. Não, tem que escolher o Vamos. momento, né? Porque às vezes, assim, depende do momento, né? Às vezes tem Uhum, momento que você fala, eu pago US$ 200 com tranquilidade. Tem momento que você fala, não, por enquanto o meu negócio não está escalável para pagar 200. Mas o Elementor, eu acho que ele já dá boas funcionalidades mesmo no gratuito, sabe? O Elementor no gratuito muita gente já usa e tem os elementos básicos necessários lá com o Elementor para você uhum. construir uma boa página de, por exemplo, de vendas para o seu Ah, podcast. a landing page, com Elementor, faz uma boa landing page ou no próprio WordPress eu já consigo fazer? Então, Legal. no WordPress vai ser muito ruim fazer uma landing page. Não fica assim 100% não. Você vai precisar de um plugin para fazer isso. Daria Tá. para você fazer se você souber fazer programação em HTML, mas esquece isso. Não é o Não, não, não. caso. Não é o Uhum, caso. Nem eu me aventuro por isso. Ninguém se aventura por isso, né? Aí pagar um programador não vale a pena. Mas o Elementor, ele vai permitir que você faça mesmo com plano gratuito. Eu sei que ele permite, tá? uhum. E ele é Então vou bem nesse. mais barato. Ele é bem mais barato. Eu não lembro quanto é que tá o custo dele, mas eu acho que por ano, assim, barato, né? Mas tem que ver, eu não lembro, sinceramente.
Agora tem que dar uma olhada. Dá uma pesquisada aí, Elementor. E aí você Ok, já tá consegue anotado. fazer umas landing pages. É assim, não tem muito jeito, né, Zé? A gente tem que... Aquele negócio, né? Para fazer um projeto legal, a gente sempre tem que... É que o pessoal fala, né? Não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Então, às vezes, a gente tem que Verdade. falar, putz, grilo, eu vou ter que fazer isso. Mas é interessante, você já tem em mente qual é esse custo que pode surgir para você ir pensando mais na frente. Essa questão aí que você falou do código do Google Tag Manager foi uma boa, porque eu acho importante a médio prazo o podcaster ter possibilidade de fazer propaganda paga no Google e no Facebook e realmente traquear as pessoas que estão chegando no site, sabe? Isso é uma estratégia importante. Em algum momento vai ter que ser feito, né? Então tem que Então beleza, estudar vou isso correr aí. atrás. É, Beleza, eu vou fazer esse esqueminha aí. não, Elementor na cabeça, vamos lá. dá uma estudada nele lá. E a gente, assim, eu ainda quero, depois da jornada, fazer umas aulas aí do Podpage. Até essa questão do Podpage, depois pergunta, mas eu vou perguntar também. Porque isso é importante saber. E do Elementor, quem sabe, né? Porque o Elementor é uma ferramenta mais barata, vai ser mais acessível para as pessoas, né? Que está começando assim e vai resolver o problema. É o que a gente precisa agora, resolver o problema. Exatamente. Tá, fechou. Beleza. Maravilha, eu Então, vou assim, fazer esse esquema então. qual a sua recomendação para o pessoal que vai participar da jornada, aproveitando a deixa? Não percam, pelo amor de Deus, a jornada do podcast. Nós, alunos, a gente vai participar também. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, com certeza serão sanadas. E as que vocês acharem que não foram respondidas, vão ser respondidas depois que vocês se matricularem. Porque é demais, assim, essas dúvidas. Tudo que vocês precisam vai ter nessa jornada. Todos os elementos necessários para montar um podcast, para você colocar esse podcast no ar. Mano, é só participar da jornada que não tem como. Tanto é que você lançou um podcast para o Sesc depois que você participou da jornada, não foi? Exatamente. É isso aí. Exatamente. Então é isso aí, pessoal. E ó, caneta, papel, caneta, água, né? É bom ter tudo à mão, porque é aula mesmo, a gente vai estar mostrando. Vocês vão ter a oportunidade de fazer ao vivo junto com a gente. E uma recomendação que eu dou para o pessoal: se vocês puderem fazer na frente de um notebook ou na frente de um desktop e o seu celular está livre do lado, é melhor. Por quê? Porque a gente vai fazer usando o celular. Então, se você assistir pelo celular e quiser usar o celular ao mesmo tempo, vai dar ruim. Então, é mais interessante fazer dessa forma, né? Isso, e tenham paciência. E tem que ser obstinado, né? Porque a gente não consegue nada sem ser paciente e sem ser obstinado, né? Hashtag obstinado, vamos que os outros foram se deram bem. É isso aí, excelente. Beleza. Obrigadão, Sensei. Não, eu bom que dia agradeço aí, viu? Aí. Tá bom, então. Valeu. Um ótimo dia para você. Valeu, meu povo. Ótimo dia, meu povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, Jane. Glória a Deus. É isso aí. Oi. Tudo bem? E aí, o que você acha que estava acontecendo? Coisa doida, né? Eu te mandei várias vezes a solicitação, mas não chegava para você. Esquisito, né? Porque realmente não aparecia nada aqui. Aí eu chamava você e você também não via, né? Não. É coisa do Instagram, dessas... Informática tem seus mistérios, você sabe disso, né? Sério. E Jane, da onde você está falando? Uberlândia, Minas Gerais. Opa, muito bom, Uberlândia. Nossa, Minas Gerais. Um queijinho aí, hein? Quando eu falo de Minas, todo mundo fala de queijo, né? Não tem jeito, né? Queijo, doce. Ou então daquela comida mineira, né? Putz, nossa. Boa. A minha mãe, ela cresceu... Então, eu conheci você esses dias. Como é que é? Eu conheci você esses dias. Foi recentemente? Eu tenho acompanhado. Eu conheci agora, quando você mandou esse cadastramento aí. Que legal, legal.
E qual que é o seu projeto aí? Como é que você está nesse mundo aí? Bom, eu sou Master Coach, formada pela Opa, Febracis, legal. né? E sou analista de perfil Tá. comportamental. Agora que eu estou me inserindo nas redes sociais, passando a conhecer, saber como lidar com isso, como alavancar minha carreira nas redes sociais, porque com certeza vocês ouvirão falar de mim, que eu serei conhecida no mundo. Opa, e é isso mesmo. A gente tem que ter esse sonho, a gente tem que ter esses objetivos, só que, claro, você sabe muito bem, a gente tem que colocar em prática as coisas para chegar lá, né? Então, Eu tenho. isso aí. E aí eu achei muito interessante, porque eu vi alguns podcasts, eu não sei bem o que que é, Tá. eu não conheço bem, e eu quero me lançar nas redes sociais. Eu achei interessante aprender com você sobre podcast, porque dá para eu interagir brincando com o pessoal sobre perfil comportamental. Se você é dominante, se você é influente, se você é estável, se você é conforme, quem é você? Qual a sua essência? Legal. Então eu estou aqui para aprender com você. Não, excelente. E a jornada do podcast é para isso, né? Você já escuta algum podcast? Já escutou algum? Escuto daquele coach, tem um coach aí, como que ele chama, gente? Ele é super engraçado, ele faz com a esposa. Ah, eu não tô lembrado. Ele faz, Não tô lembrado agora. ele faz muito sobre inteligência emocional, Ah, ele dá um monte de dica, e aí ele faz com a esposa lá esses e podcasts. vocês Mas o que que é podcast? É uma live? E você escuta, então, vamos chegar lá. E você escuta esse podcast desse coach aonde? Onde você escuta o podcast dele? No No YouTube. YouTube, legal. Então, a primeira coisa é que essa questão de podcast no YouTube é uma coisa recente, muito recente. Então, assim, uma coisa que você vai fazer, você pode pegar, você tem um celular, ele é um Android, o seu celular? Sim. É, Android, né? Então, assim, dá uma pesquisada depois no seu celular se você já tem um negócio chamado Google Podcast, tá? Dá uma olhada lá. O que que é? É um aplicativo da Google para ouvir podcast. Depois você dá uma olhada lá também. Você tem o Spotify instalado no seu celular? Conhece o Spotify? Não sei, se eu não tiver, eu instalo. O Spotify é um programa para ouvir música. Não sei se você já nunca mexeu, né? Então, é um programa que você escuta música no seu podcast. Você não precisa, ele vai por streaming, né? Por streaming. Então, assim, o que é podcast? Podcast é uma rádio, é como se fosse uma rádio, só que você escuta pela internet. Mas não é bem um programa de rádio que fica o tempo todo rodando, né? A gente cria episódios. Então, por exemplo, eu tenho um podcast que ele chama Vida nos Trilhos. Eu comecei ele em 2018 com o Jefferson, que é o meu parceiro aí na escola do podcast. A gente começou esse podcast sobre desenvolvimento pessoal. A gente fala sobre desenvolvimento pessoal. Então ele vai ao ar, toda segunda-feira sai um episódio novo, de mais ou menos 30 minutos. E toda sexta-feira também vai outro episódio novo, que é de 5 minutos, que é uma reflexão. Então, se você entrar no Spotify, ou se você entrar no Google Podcast, e provavelmente você já tem instalado no seu celular e nem saiba, porque é aqueles aplicativos que o Android mesmo já disponibiliza para você de cara. Então, se você digitar lá Vida nos Trilhos, provavelmente você vai ver o nosso podcast. E aí você vai ver lá, ó, por Edward e por Jefferson Pérez. E aí você vai perceber que existem 200, agora acho que está com 290 episódios já lançados, porque a gente já faz desde 2018. Então a gente vai publicando toda segunda, toda sexta, vai publicando. Então a gente fala que é como se fosse a Netflix do rádio, de programas de rádio. É como se fosse, né? Mas você faz programa do que você quiser. Então, por exemplo, o meu é sobre desenvolvimento pessoal. Pode ter pessoas que falem sobre alimentação. Outras pessoas podem falar sobre... por exemplo, a gente tem alunos, uma aluna que é a Arismar, que fala sobre... Tem um podcast chamado, ó, pensa bem, olha o nome do podcast dela. Tire seu livro da gaveta.
o que ela ensina? Pessoas a publicarem seus livros. Sabe, pessoa que quer escrever um livro, mas não sabe como, então ela dá todo o beabá. Como fazer isso, né? Então, cada episódio ela vai dando um elemento novo. Então, o podcast é basicamente isso, tá? E para você, para quem é coach e tudo mais, é uma ótima forma de você divulgar seu trabalho. Porque você vai falar. E você pode também fazer o seu podcast aparecer no YouTube. Você pode. Tanto como áudio apenas ou com uma imagem, onde você aparece lá falando. Mas aí o que acontece? No YouTube o pessoal vai ver e ouvir você. Mas no podcast você só escuta. E tem vantagens isso, sabe? Tem vantagens, porque aí as pessoas, geralmente, por exemplo, quando a pessoa está dirigindo, ela vai ouvir um podcast. O podcast da Jane, por exemplo, vai pegar uma viagem, vai entrar num avião, ou tá lavando louça, ou tá passeando com um cachorro, ou foi para academia, tá correndo. Enquanto tá correndo, tá ouvindo o podcast. Então, assim, existe uma estatística que no YouTube a retenção de um vídeo é mais ou menos uns 15% do vídeo máximo. Então, né? É mais ou menos essa retenção. Depois as pessoas começam a ir embora. Porque é normal, né? No começo muita gente começa a assistir e no final do vídeo poucas pessoas terminam de ver o vídeo inteiro, né? Podcast, a retenção é 40%. Por que ela é maior? Justamente porque ninguém precisa estar olhando para o celular para ouvir um podcast. Ele pode escutar o podcast enquanto faz outra coisa. Então, a retenção é muito maior. Mas é isso, Jane, isso que é o podcast. Legal, eu posso escolher um título bem legal, tipo assim, descubra sua essência. Quem é você verdadeiramente? Exatamente, você pode pensar num título assim, descubra sua essência. Aí o podcast, descubra sua essência com a Master Coach Jane. E você vai começar a falar com uma audiência. Legal. E as pessoas começam a descobrir o seu podcast. Claro que você vai ter que divulgar o seu podcast. E aí que vem o pulo do gato. Como é que eu divulgo o meu podcast? Como a gente divulga qualquer coisa na vida. E como é que a gente divulga alguma coisa na vida? Falando com as pessoas, fazendo propaganda e estando nas mídias sociais, né? Aí é o uso do Instagram para fazer uma live, faz uma live lá, explica. Exatamente. Fala. A pessoa faz uma live. Inclusive, eu tenho um episódio que eu falo sobre essa questão dos perfis, não sei o quê, que você vai descobrir o primeiro perfil, como é que ele é. Você pode entrevistar pessoas no podcast. Pode entrevistar. Imagina. Você conhece uma pessoa diferente. Você pode falar pessoas que superaram. A gente às vezes faz isso. A gente uma vez se entrevistou no nosso podcast, que é de desenvolvimento pessoal, um advogado. Só que a história dele é que até os 18 anos de idade, dos 7 aos 18 anos de idade, ele morava na rua. Aí ele desistiu. Aí ele teve uma reviravolta na vida dele com 18 anos, e aí ele começou a batalhar para se livrar das drogas e um monte de coisa, e se tornou um advogado. Então, imagina, não é interessante conhecer uma história assim? E a gente... Então, assim, tem muitas possibilidades do podcast. E a outra vantagem do podcast, você não precisa gravar toda uma imagem, ter tudo assim. Você só usa a sua voz. Então, fica mais fácil produzir conteúdo do que você ter que ter câmera, tem que ter um local, assim, uma coisa mais ou menos bonitinha e tal. Então, por isso que o podcast está crescendo muito, né? Até a Globo tem podcast. A Globo tem vários podcasts aí que eles lançaram, né? E o pessoal tá indo atrás. E é isso que você vai aprender na jornada do podcast, tá, Jane? 4 dias, eu já tô a gente vai mostrar o passo a passo. No final dos 4 dias, você vai estar com o seu podcast no ar. Você vai poder falar para as pessoas, dá uma olhada lá no Spotify, eu tô lá. E o Spotify é o que eu falei. Depois baixa ele, porque ele é um software, um aplicativo para você ouvir música. E é muito utilizado para ouvir música. E a Spotify entrou nesse negócio do podcast também. Então, pensa na possibilidade. Ótimo, excelente.
Não, eu vou baixar sim, eu estou junto com você aí, vou fazer a jornada, claro. Estamos aí para crescer, contribuir e aprender. Legal, vamos junto, vamos junto. E vai ter lição de casa. E você é de onde? Qual cidade? Eu tô em Curitiba. Curitiba. Ah, Curitiba. Curitiba. Você é um cara influente. Olha, O perfil é influente e você tem um pouquinho de dominância. Ai, sei lá, a gente é o que é, né? Não. Você é influente nato. Isso aí, sua essência é influente e tem um pouco de dominância também. Gosta de liderar, gosta de mandar, gosta de impor. Mas eu sou um cara, eu não sou mandão, sabe? Normalmente eu sou bem, como se diz assim, diplomata. É porque você está adaptado. Eu vou mais que conduzindo. Às vezes também esse negócio, né? Quando eu percebo que uma pessoa eu tenho que mandar muito, aí eu já desanimo um pouco, aí eu procuro pessoas mais comprometidas. Eu tenho essa tendência, sabe? Então, porque às vezes é desgastante você ter que... Vamos falar, eu já, né? Eu sou engenheiro, então, enfim, já liderei várias equipes na área de telecomunicações, um monte de coisa. Mas às vezes cansa quando você tem uma pessoa que você precisa ficar em cima. Não, eu falo assim, não é aquela pessoa mandar. Você gosta de liderar, você gosta de ter sua equipe, treinar, é que faz parte de você. Mas nós estamos juntos aí, Legal. Estamos juntos fazer o podcast, com certeza. Vou te seguir, vou acompanhar aí. Essa do livro para mim também é interessante, que eu quero escrever um livro. Pois é. Depois escuta o podcast da Iris Marta. Tire seu livro da gaveta. Então você vai pesquisar 2 podcasts. Tá? Lição de casa. Pesquisa o Vida nos Trilhos. Vida nos Trilhos, que é o meu. E depois pesquisa o Tire seu livro da gaveta. Porque ela ensina todo o passo a passo. Porque eles têm uma editora. Eles são uma editora. Então perceba que legal. Eles usam o podcast para atrair cliente para eles mesmos. De que forma? Ensinando o cliente a escrever um livro. Aí quando o cliente fica feliz da vida, aprende a escrever um livro de graça, ouvindo podcast, quem que você acha que ele vai procurar para publicar o livro? Ela, né? Eles, né? Porque já criou uma confiança, uma relação de confiança. E é isso que o podcast faz, ele cria relações de confiança. Aí depois, o processo de vender, ele não é forçado, ele passa a ser uma consequência. Então essa é a grande sacada aí. Nossa, fechou. Prazer em conhecer aí. Vou seguir lá a Vida nos Trilhos, tire seu livro da gaveta. Dá uma olhada lá, baixa o Spotify. O Spotify é um bom lugar para ouvir podcast. Dá uma olhada lá, tá bom? Vou baixar. Prazer. Valeu, Jane. Obrigado mesmo pela presença aqui hoje, tá bom? E a gente se vê na jornada. Valeu, hein? Com certeza. Até mais, hein? Tchau, tchau. Olha só aqui, ó. Tem a Sueli Diniz aqui também falando. E aí, bom dia. Tudo bem, Vinícius? Tudo bom? Tudo ótimo. Legal. Eu vejo bom que dia. Você sempre tá por aí, né? Eu já vi você. Sempre dou uma mensagenzinha, alguma coisinha. Legal. Obrigado Acompanho mesmo pela presença aí. A gente fica muito feliz aí com quem está acompanhando, tá? Legal. Assisti os vídeos do YouTube. Legal. Gostei muito do conteúdo aí. Muito legal mesmo. Então, acho que falta pessoas, né, no Brasil que falam do podcast, assim. É um negócio muito novo, né? É novo, não tem muita gente falando e a nossa missão é essa. A missão da Escola do Podcast é fazer com que as pessoas saibam como é que lança um podcast. É verdade. Assim, né? E você tá falando da onde? Eu tô falando de São Bernardo do Campo. Opa, São Bernardo. Você sabe que eu moro em Curitiba, né? Mas sabe a Piraporinha? Castelo. Sim, do lado de casa. Exato, eu andava direto ali. Pegava Humberto então ali, você conhece a região aqui. Castelo Branco, sim. direto até o final dela e tem uma universidade ali que eu entrava. FEI, né? Exatamente, eu sou feiano. Que legal, mano. Putz, legal mesmo. Eu também tenho a formação de engenharia. Legal. Eu não fiz a FEI, mas eu fiz engenharia da computação, né?
Mas faz muito tempo já. Me formei em 2000. Eu me formei em 92. Legal, Você sabe bacana. que eu nunca mais voltei na FEI desde aquela época. E eu imagino que tenha mudado pra caramba ali. Um dia eu ainda tenho nostalgia, né? Sessão nostalgia. Eu tenho que um dia dar um pulo lá pra ver como é que tá. Ah, legal. Lá eu andava muito. Não mudou muito, tá a mesma coisa ali. Não tem. Acho que ali não muda muito aquela regiãozinha ali. Eu lembro que quando chovia, meu caro, e eu ia de ônibus, que desespero ali para pegar e passar. Alagava tudo ali lá, tem né? uma comunidade ali esquisita ali. Não, alaga tudo, né? Fica uma situação. Né? Tem umas ruazinhas de barro ali. Pois é. Mas é legal. E o seu projeto aí, como é que é? Videocast também? Então, na verdade, assim, eu não conhecia muito o podcast, né? Até no final do ano, assim, em novembro, outubro, assim, eu não via muita coisa. Depois eu comecei aparecer algumas coisas, né? Acho que aquele podcast, o Flow, né? Que é Flow, isso. Flow gigantesco aí. E aí eu comecei a ver algumas coisinhas e aí me deu um estalo. Falei, pô, eu quero montar um Instagram, montar alguma coisa para falar sobre empreendedorismo. Legal. Né? Então, eu falei, pô, acho que eu vou chamar pessoas, né? Usar o podcast para chamar pessoas para dar dicas, né? Especialistas de cada segmento Sim. De qualquer tipo de empresa e trazer algum conhecimento, levar o conhecimento para alguém. Né? Eu já tive vários negócios também, mas a ideia é chamar pessoas melhores do que eu, né? Cada um tem a sua especialidade, né? E aí, como eu já trabalhei 15 anos com foto e vídeo, né? Tá. Então, tive produtora, trabalhei na televisão, tudo. Eu vou montar, já tinha vendido tudo, né? Porque eu trabalho no mercado financeiro. Mas tenho conhecimento ainda. Então, aí acabei montando, pegando alguns equipamentos de alguns amigos, tal, da época, né? E montei um videocast lá, né? Inclusive, ontem eu gravei o segundo episódio. E tô aprendendo ainda. Agora, a próxima etapa é fazer da forma correta. Eu já subi lá para as plataformas, né? Entendi. E você está hospedando aonde o podcast? No Anchor. Anchor, legal. E aí você fez a distribuição para as outras plataformas, né? Sim, Spotify, Google Podcast. Tá. E aí o do YouTube, né? Eu também tiro alguns vídeos, algumas sacadas dali, né? E vai postando conteúdo no YouTube. Não, tá certinho, perfeito, é isso mesmo. E aí começa a alavancar aí o seu canal e o seu podcast, né? Sim, e divulgando, né? No Instagram, no começo é familiares, amigos ali, né? Então... bem assim, né? Eu falo, quando eu lancei o meu podcast, a gente viu que... Aqui a gente lançou no dia 28 de fevereiro. E aí, em fevereiro de 2018, teve acho que 7, 8 visualizações, download só, né? Eu falei, bom, deve ter sido a minha mãe, a tia do Jefferson, meu irmão, aquele meu camarada lá que eu vi, eu mesmo que baixei. Você fica... que baixou. Pra ver se estava bom o áudio, né? Você vai... Exatamente. No começo é assim mesmo, né? E a gente começa do zero mesmo. Pô, essa é a ideia. Então, agora a próxima etapa é aprender como monetizar e formar um negócio ali. Eu até vi um vídeo de vocês lá no YouTube explicando um pouquinho as formas de monetização, né? Com patrocínio, afiliados. Tem a própria monetização, se eu não me engano, acho que do Anchor lá, do Spotify, né? Com algumas propagandas no meio. Eu acho que tem alguma coisa, eu nunca testei isso aí, mas tem, né? É que essa monetização direta com o podcast, com propaganda e inserção, ela é aquele negócio, né? Que nem tentar monetizar o YouTube. Dá para ganhar dinheiro com o YouTube, né? Só fazendo um vídeo no YouTube, mas você sabe que tem que ter muito seguidor para isso, né? Muita visualização, né? Exatamente. Então o download é mais ou menos assim, tem que ter, eles falam em CPM, né? Então é por milhares, né? Então, assim, para você ganhar um pouquinho, tem que ter muito download. Então, eu sempre acho que o que funciona mais é tentar fazer ou arrumar um patrocinador.
Ou quando você cria um produto ou serviço e você oferece o seu produto e o seu serviço usando o seu podcast. Ou então financiamento colaborativo, por exemplo, que também pode funcionar. Que é aqueles negócios de você ir lá no Catarse e no Padrim e tal, e as pessoas contribuem com o seu Aquele podcast. Apoia-se, né? Apoia-se, exatamente. Ah, pô, mas no começo vai ser pouco, né, Edward? Porque eu tô ganhando só 100 pila aí de contribuição. Pô, mas você tá ganhando 100 pila com isso aí, né? Tem alguém pagando. E se alguém paga, você tem que valorizar quem tá pagando. Hoje é 100, amanhã pode ser muito mais, né? Então... E você criar alguma coisa ali, algum benefício para quem te apoia, também. Você lembra, né? Também é uma outra forma, um conteúdo exclusivo, alguma coisa, tal, né? Então, assim, as possibilidades, elas de fato são muitas, sabe? É porque a gente não consegue, quando a gente está começando, assim, está no começo, a gente não visualiza. É que nem quando começou o YouTube. O meu parceiro tá me ligando, mas ele não sabe que eu tô numa live. Como assim? O Jefferson me ligou. Eu vi que deu uma cortada. Eu tive que recusar a ligação dele. O Jefferson me ligou no meio da live. Não, vamos lá. Quando surgiu o YouTube, o pessoal punha vídeo lá, mas ninguém chegou assim e falou, pô, legal, vamos trabalhar YouTube porque vou ganhar muito dinheiro com o YouTube. Ninguém acreditava nisso. Hoje, se eu falar que dá para ganhar dinheiro com o YouTube, todo mundo, a maioria das pessoas sabem que dá para ganhar, né? E, às vezes, não diretamente. Porque, por exemplo, o pessoal do Flow, eles, além de ganhar com o YouTube, porque eles têm muita visualização, vejam, eles têm patrocinadores. Sim. Então, eles também ganham com os patrocinadores. E daqui só para ter uma ideia, né, e mostrar para o pessoal, o Flow teve uma oportunidade que, para deixar a latinha de Coca-Cola em cima da mesa, no vídeo, 300 mil reais. Tá vendo? Tá vendo? Exatamente isso que a gente não começa a perceber. Depois você... E concorda que o pessoal do Flow lá, tudo bem, eu sei que um dos caras lá que tá lá, né, que ele já era gamer, ele já tinha uma certa audiência e tal, mas ele também começou do zero. Mesmo lá quando ele era gamer, né? E ficou um bom tempo sem monetizar nada. Exatamente. Então tem uma jornada, o cara tem todo o mérito e a gente não enxerga essa. Geralmente as pessoas não enxergam isso, né? Que o cara, tá lá. É que nem a gente. Às vezes a gente faz aqui e tal, mas você já tem audiência. Uma, que a minha audiência não é grande. Outra, eu já tive zero também. Então... E aí voltando a falar, né? Então, da mesma forma que o YouTube... Antes a gente não imaginava nada, podcast vai ter uma possibilidade grande. Sim. Vai ter. Na verdade, a gente... tudo assim é bom espelhar como que está acontecendo no exterior. Exato. No exterior está tendo um boom de podcast, de muitos artistas fazendo. O Mike Tyson, o cara lá do Jackass, lá, ele montou um... Michelle Obama. Michelle Obama. Podcast. O Joe Rogan, né? Joe Rogan já começou lá atrás e o dele agora é exclusivo Spotify. Então, sim, o cara... Exato, né? E o cara, quando você olha os primeiros que ele fez, era lá no YouTube, dá uma olhada nos antigos dele, lá nos primeiros, era tosco. Era tosco. Muito tosco. Sim. Aí você fala, como assim? O Joe Rogan fazendo um troço tosco? Mas ele começou, ele não estava nem aí, assim, né, com aquela preocupação que eu tenho que estar super, né, produzido aqui. Ele começou, vai no campo de batalha. E o que você está fazendo está corretíssimo. Você está entrando no campo de batalha e aproveitando uma oportunidade. É verdade. Eu tenho uma dúvida. Eu esqueci o seu nome, desculpa. Edward. Quando eu fui criar o meu podcast, meu nome é Vinícius Feno, né? E eu queria fazer o FenoCast. Tanto é que eu já gravei lá como FenoCast, fiz uma vinhetinha como FenoCast. Quando eu gostei do FenoCast. Gostou? É o feno lá, a comida de cavalo importada, né? Cavalo ruim, cavalo pangaré come capim, né? O bom come feno. Come feno. Então, isso que é legal, né? Porque o seu nome, ele
dá uma... Ele acaba sendo lúdico. Isso, é verdade. Então, eu criei o Fenocast, e quando eu fui subir no Spotify, já tinha alguma coisa lá chamada Fenocast. Né? Tá. Acho que era de uma estudante, acho que tinha 5 áudios de 2 minutos, uma estudante de psicologia, do ano passado, e nunca mais ela postou nada. Eu acho que deve ser algum trabalho de escola, de faculdade, né? Tá. Então, mas se você procurar lá a Fenocast, aparece o meu e o dela. Só que o meu chama Vinícius Feno. Tá, entendi. Então, eu não sei. É só no Spotify, o restante. Então, assim, eu não me preocuparia muito com isso, não. Sabe? Porque, assim, é que nem. Fatalmente, porque, assim, podcast é diferente de domínio de site, né? Site, quando você pega um .com ou um .com.br, você reservou aquele nome e ninguém vai mexer nele. Agora, podcast depende de onde eu estou hospedando. No Spotify você pode ter 10 Fenocast lá. Eu mesmo posso chegar aqui e vou criar um lá, vou criar outro Fenocast. Não sei lá, né? Pode acontecer. É que nem você pegar o Nerdcast. Você já ouviu falar do Nerdcast? Sim. Né? Pesquisa quantos existem no mundo. Deve ter Tem muito. Tem vários, porque nerd é uma palavra que é internacional, né? Comum, sim. E eles estão aí para isso? Não estão, né? Não. Então, assim, você tem um podcast de alguém que parou, e você é o Feno. Então, eu não me preocuparia com isso, segue em frente, segue o jogo. Você não vai conseguir tirar o dela do ar, não vai conseguir fazer nada, não vai continuar lá, mas não vai ser relevante. Daqui a pouco, eu não sei se você pensa em criar um site seu, se você já tem site. Sim, eu estou criando, já tenho domínio, né? Na verdade, tá aí, e aí é só criar mesmo. Tá aí. E aí você começa a criar tudo essa estrutura. Ó, quem chegou aqui foi a Forragicultura e Pastagem, aluno nosso. Eu falei de feno, legal. Ela chegou, né? A gente falou de feno. Tá vendo aí, ó? Quer aprender. Eu já tive orçamentos. Quanto que sai alguma coisa? Quando eu tinha uma empresa de vídeo, né? E a empresa, de vez em quando, recebia uns orçamentos. Ela chamava Feno Filmes. E aí... Feno Filme. E o pessoal achava que você vendia feno. Feno, chegava um orçamento. Aí você fala, não, é só meu nome mesmo, é Vinícius não, Feno. Você já está acostumado. O pessoal nem me chama de Vinícius, chama de Feno. Com certeza. Não, e quando o pessoal tem é que nem um colega nosso que chamava numa empresa, o sobrenome dele era Folha. Eu não lembro o primeiro nome dele, só lembro que a gente chamava ele de Folha. De Folha. E são sobrenomes fortes, né? E esse sobrenome é legal. Eu acho que... E você usar o Feno, assim, tem tudo a ver. Claro, bacana. Aí uma coisa que é legal, você vai falar de empreendedorismo, certo? Talvez seja você, no nome, pensar num subtítulo na hora de fazer a arte do seu podcast. Sim, depois dá uma olhada. Assim, o primeiro podcast, né, como que eu nunca fui da área da comunicação, sempre trabalhei o inverso, por trás das câmeras, né? Então, eu não tenho uma comunicação perfeita, assim, mas... O primeiro a gente tem um certo nervosismo, né? Da gente normal, fazer, normal. Ainda mais entrevistando uma pessoa. O segundo que eu gravei ontem, foi 10 vezes melhor. Então já fiz já ficou bem legal. Então acho que é evolução, né? O importante é começar. Se não começar... A Janaína perguntou qual que é o nome dele. Então, ele chama... o Vinícius Feno. Então, o sobrenome dele é Feno, entendeu? Aí eu brinquei que eu tô falando de Feno, aí a Janaína chegou. Que a Janaína é aluna nossa lá e ela tem um podcast sobre forragicultura e pastagem. E ela ela é dessa área de agronomia, então fala sobre pastagem. Então ela conhece bastante Feno. Ela deve conhecer Feno, né? Ela deve conhecer bem, né? É verdade. Inclusive o nome científico por trás disso aí, que a gente totalmente desconhece. Não, um dia tem que entrevistar alguém que mexe com feno, não tem jeito. Eu também acho. Pode falar com a Janaína. Já dá pra falar com ela.
Vai ser bacana. Massa, massa. Não, legal, cara. E assim, ó, você tá no caminho certo, é isso aí. É seguir em frente aí e começar a construir audiência, já pensar num plano mais pra frente de monetização tal, e tá no jogo. Tem que estar na arena aí, senão a gente não consegue a princípio é levar conhecimento. Pô, se o meu bate-papo com aquela pessoa que é especialista, é isso aí, ó. Levar um conhecimento para alguém, ajudar de alguma forma, pô, já ganhei o dia. Então, depois a gente vai pensando em monetizar, em fazer um patrocínio, porque a gente precisa sobreviver também, né? Exato. E é a consequência do que você faz, porque se você não entrega conteúdo, não adianta nada. É que nem eu aqui, se eu não entregasse conteúdo para as pessoas, eu ia conseguir aluno, não ia conseguir aluno, né? Então é aquela coisa, ó, e a Janaína já falou, tô dentro, ela topa uma entrevista. Legal, depois manda uma mensagem aí que a gente... É só decorar aí, ó, forras de cultura e pastagem. Poxa, você bacana. tem que falar com ela sobre empreendedorismo, porque quer ver, a Janaína é uma empreendedora, porque ela está empreendendo. Ela é uma educadora de universidade, eu esqueci qual que é lá, mas enfim. E ela começou a usar o Instagram durante a pandemia e agora começou um podcast para educar os alunos e agora começou a ser conhecida no Brasil. Já tinha livros publicados, tudo, né? E ela é muito bacana, assim. Então, muito legal. Se ela for da região aqui de São Paulo... Dá uma boa entrevista de empreendedorismo e ainda pode falar um pouco de feno. Que legal. Um feno entrevistando aqui, conhece o feno. Dá um monte de piada esse podcast. Vixe, vai. Legal. Não, maravilha. Então tá bom, meu caro. Tranquilo. Obrigado então? Aí pela oportunidade de conversar. Eu acho que o seu conteúdo vai ajudar muitas pessoas aí que querem transmitir de alguma forma, né, de uma forma simples, né, montar com certeza. Podcast. E a forma como você faz, a humildade que você passa assim, nas palavras, eu acho que pelo menos é o que me chamou a atenção. Então... eu sei disso, né? E a gente tenta, é aquele negócio, eu sempre falo para as pessoas, tem que ser autêntico, seja você mesmo. E eu faço o máximo possível para ser eu mesmo, sabe? Assim, é isso. E vamos embora. Legal, bacana. Foi um prazer conhecer vocês. Igualmente. E semana que vem, se puder, apareça lá na jornada, hein? Sim. Já pus meu e-mail lá, já cadastrei. Isso, a gente se diverte bastante e aprende um montão ainda. Legal, bacana. Então, valeu, Vinícius. Vamos nos vendo aí. Valeu. Tá bom? Qualquer coisa, tamo aí. Valeu, brigadão, hein? Obrigado, tchau. Essa foi